Bom dia, pessoas! Bom dia, doçura! Bom dia a cada encontro. Ai, como seria a gente receber os presentes que cada coisa pode ser, que cada evento pode ser, que cada momento pode ser. Como é que fixa a minha imagem? Eu não tenho a menor ideia. Como posso ter mais clareza? Peraí. Isso não é tão importante, mas vamos lá. Vai em configurações se eu não me engano, da reunião. Espera, que eu tô aqui. Você é anfitrião. Lá no você tá no celular? Não, estou no computador. Tá. Lá nos 3 pontinhos em cima, então. Lá nos 3 pontinhos em cima. Ou é do seu nome, se eu não me engano. Ou no seu nome mesmo, você clica no seu nome. E aí vai aparecer centralizar a imagem, fixar a imagem, alguma coisa do tipo assim. Ou nos 3 pontinhos em cima ou no seu nome. Porque no celular é diferente. Tudo em inglês. Shows virtual. Shows vídeo. PIN. É PIN. PIN. Isso. Eu descobri isso no encontro de classe de Axis no SOP, na classe de SOP. A gente recebe pares aleatórios, né? E aí, dentre 500 pessoas, você vai procurar a pessoa que você foi sorteada, né? E aí, no meio da classe que eu descobri como era. Era só fixar PIN. Isso aí. Bem, o meu forninho avisa que o meu bolinho está pronto. E como eu tinha começado a falar, né? Quanto a gente pode receber das experiências, quanto a gente pode se conectar com aquilo que doçura pede, e como nós podemos fazer incríveis e irresistíveis doces de consciência, com consciência, pela consciência, para a consciência, para o mundo afora, né? O mundo está aberto a receber nosso espaço de ser, e eu fico feliz de colaborar. Mas sempre há, tiro mais, né? Sempre há o espaço de saber de cada um, né? Quando a gente assume as funções e as tarefas, é importante a gente ser aquilo que a gente é, para que a iniciativa se movimente, né? Então, nem importa se a gente ficou a pé no meio da rua, se a receita não funcionou do jeito que funcionaria, o que importa é fazer pergunta e perceber, né? Então, sempre uma pergunta. E hoje veio uma música, de repente, por conta do vídeo que a Lilian abriu rapidamente antes de começar a gravar, que ela estava caminhando pela praça, né? E um passarinho fugiu. Não sei se era praça, mas era uma paisagem. E aí veio, né, a música da praça, né? Então, onde começou o nosso amor, né? Veio a música Praça, que quem cantava era o Rony Von, né? Ou é o Rony Von, não sei. Das antigas. E aí, a mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, tudo era igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Quem disse que não tem, né? Quando se tem a energia de uma coisa, de algo, se tem, se está ali. Então, quantas
coisas a gente pode trazer e que nos realçam nas tarefas que a gente é cada dia. E quando eu comecei a falar sobre estar a pé num determinado momento ou numa receita que às vezes não funciona bem, a gente vai trabalhando, né, com a nossa intuição, com a nossa percepção, com as nossas perguntas e com as nossas maneiras, né? Eu tinha separado uma receita que, na verdade, não era bem a receita, mas o modo de fazer essa receita, o modo de modelar. Modo de modelar é ótimo. Mas como fazer um coelhinho com uma massa de bolo. E super fácil. Eu confiei realmente na técnica que estava colocando lá no post que eu encontrei, né? Que é simplesmente a forma, e aí a forma de silicone ou a forma de papel. Eu já cansei de fazer bolinho em forma de papel, fica super funcional. Bolinhas de papel alumínio, aonde simplesmente eu vou deformar. Vocês conseguem ver aí? Eu estou deformando a minha forminha em 3 pontos. E, teoricamente, ela forma um coelho. Ou era para formar, né? Então, era para formar um coelho. E aí, essa coisa estranha aqui parece um peixe nesse momento, né? E eu fiz 2 testes, não o teste da receita, mas o teste da forma, né? E aí saíram umas coisas inusitadas, tipo o que eu vou mostrar aqui. A intenção é boa, porém não funciona. Não funcionou. Saiu esse coelho exótico aqui, né? Saiu na outra fornada. Saiu um tão exótico quanto, né? Esse daí tá legal. Quando a gente, em meio às nossas aventuras na cozinha, quando a gente estiver inspirado para continuar os testes, né? A gente vai fazendo. O que acontece com um coelhinho deformado? Assim, ele pode ser todo trabalhado numa cobertura, tipo glacê de bolo, ou tipo algo que realmente faça o acabamento nele, né? Eu experimentei um cortado na colher, já está um pouco mais próximo, porque eu peguei um bolinho inteiro. Eu não... como aquela forma é de silicone, com 6 cavidades, né? 6, cabe para 6 bolos, eu peguei um sem fazer a técnica da bolinha, e aí, aqui, ó, eu cortei com a colher e fez isso. Então, vamos perceber para o doçura o que vai funcionar, o que vai ser interessante, ou se vai ser apenas uma ideia, né? Quando se faz a cobertura nele, nós vamos precisar escolher uma cobertura que se pareça com pelinhos, e o restante vai no desenho, que é desenhar um nariz, desenhar a bochechinha, enfim. E eu vou enviar para vocês agora a foto de onde veio essa ideia, tá? Eu tenho um grupo só comigo mesma, e aí
eu passo para vocês. Se é que eu já não passei para o Doçura Experiências, acho que eu já passei para o... Eu acho que você passou lá, peraí, deixa eu ver. Eu passei para o Mais Doçura. Eu fiz um grupo Doçura Experiências, que sou eu comigo. Mais Doçura, eu com a Lilian, para mandar algumas coisas, né? Ah, tá aqui. Vou mandar para os criadores, tá? Sim. A ideia era essa. Na verdade, não tem a técnica da massa do bolo, mas tem a técnica do formato. A massa do bolo vou passar para vocês. Ela é super rápida, porém, eu vou pedir uma licença, uma pausa, para eu começar primeiro com o pão de batata doce, para dar tempo dele crescer. Tá. Aí a gente deixa ele crescendo, e aí faz o esquema do bolo, que é super bobo, super fácil. Vou fazer um barulho aqui, tá? E aí dá tempo de crescer pelo menos um pouco, né? Porque um pão nunca é, nem sempre ele é de médio tempo, às vezes é um tempo bem maior, né? Bom, para o pão, eu e meu caderno mágico. Gente, caderno de vó, já mostrei, mas eu vou mostrar de novo porque eu amo. Ponto de cruz, feito para mim. Bem doçura de vó mesmo, né? Mas cá entre nós, eu acho que eu não vou ser avó, não. A minha filha não escolhe ter filhos, então vou ficar no vó, só no rótulo vó doçura, tá? Sim, o meu já é mais moderno, vou te mostrar. Eu ganhei, foi muito legal. Eu ganhei no meu chabar de noivado, né? De casamento. Ah, É uma pasta dessas modernas. legal. Caderno de receitas Lili Agnaldo. E aí, cada convidada, eles deram de presente uma receita. Gente, muito que legal. lindo! Mas volta a fita aí, você chamou o casamento com um nome diferente. Não, era o chabar. Foi um Judaico? tipo, Cerimônia... de vez ser chá de cozinha, era um chá onde a gente ganhava as coisas, né, tal, tipo chá de cozinha. Só que participava homem e mulher, a gente participa os dois juntos, homem e mulher. Ah, sim, entendi. Isso, e aí as pessoas foram, o pessoal que estava organizando, né, preparou isso, pediu que cada um que fosse levasse uma receita que gostaria de indicar para os noivos, para a gente começar a vida e não passar fome. A brincadeira era essa. Que lindo, que legal. Eu perguntei de novo porque eu entendi você dizer... Eu entendi você dizer como se fosse uma cerimônia judaica, por isso me chamou a atenção. E aí as pessoas levaram, né? Foi bem legal, porque levaram, escreveram, enfim, a receita como se fosse uma mensagem. Então, todas as minhas receitas têm esse toquezinho aqui. E aí, compraram uma pasta, né? Onde foram colocando. Então, eu posso imprimir receita doidada e colocando aqui, é uma beleza. Gente, que fofo! Bom, vamos começar então o pão? Vamos lá. Numa dessas inspirações, às vezes eu começo a misturar, mesmo sem olhar a receita base, né? E eu parto do princípio da vida prática, né? De gostar mesmo de fazer algo em casa para a família. E eu percebo que isso tem a energia do doçura, né? Que é aquela coisa feita com carinho, né? Consciente ali.
E aí, eu procuro fazer a coisa mais prática que eu puder, tá? Primeira dica do pão de batata. Eu coloquei a receita lá, né? Mas a primeira dica, eu cozinho as batatas, a opção de colocar a batata para cozinhar com casca ou sem casca. Mas eu coloquei para cozinhar sem a casca, mas essa mesma água do cozimento é a água que eu uso para a massa. Então, para adiantar, eu cozinhei ontem, agora esquentei de novo essa água. Ela está com um pouquinho de sal, e a segunda dica é: vamos ajustar o sal conforme as nossas perguntas, conforme a gente perceber o que aquele pão está pedindo, né? Eu coloquei um pouquinho de sal na água, não o suficiente para salgar um bolo, mas pode ser que esse sal seja o suficiente. Então, percebam aí qual é a correção do sal que vocês vão usar. Então, vamos lá. Na vasilha, num pote, né? Numa tigela, eu vou colocar a batata doce que eu já amassei. Então, teria que já ter cozido a batata, né? Coze a batata antes, é isso? Isso. Cozinha a ponto de deixar bem desmanchando? Tem algum... Não tem uma... Ela dando para você amassar, né? Não precisa esperar cozinhar demais, não. Ah. Eu vou mandar a foto da quantidade de batatas. E o que acontece? A minha balança, eu descobri que ela está com pouca bateria, ou nenhuma bateria, ela não funcionou. Então, eu não pesei. Mas eu tenho aqui 4 batatas e eu tirei a foto referência com um abridor de garrafa para a gente ter uma ideia da noção do tamanho das batatas, sendo que eu vou usar para essa receita a metade. Eu vou usar um pouco agora, mais tarde eu faço outro pão, né? Ah. Só porque eu escolho fazer pequenas quantidades, mas a receita que eu estou mandando aqui pede 1 ou 2 batatas doces. Outra dica, também serve batata inglesa, tá? Pode usar batata inglesa, é a gosto. A gosto, a pergunta e a pedidos. Então, ó, tá aqui na minha vasilha o equivalente a 2 batatas amassadas. Num local à parte, que pode ser numa xícara, eu vou colocar o fermento para ativar. Como? Eu vou colocar um tanto de água morna. Aqui eu coloquei... na receita eu não coloquei a quantidade da água morna, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não, nem na minha receita eu não coloquei a quantidade de água morna, mas é o suficiente para que eu ative o fermento. O que é o suficiente para ativar o fermento? Vamos supor que numa xícara eu coloque meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de água morna e o fermento e o açúcar. O açúcar, não sei na digitação, talvez eu não tenha colocado. Então, é mais uma coisa para eu corrigir. Colocou, peraí. Eu corrijo lá na receita, né? Uma colher de sopa de açúcar, você colocou? Colher de sopa de açúcar. É. Pão de batata, 700 gramas de farinha, um ovo, 50 ml de óleo, uma colher de sopa de açúcar, demerara ao cristal, sal,
Um pacote de fermento para o pão e... Você só não colocou quanto vai de batata. Porque eu calculo 80 gramas de batata. São 2 batatas. Primeira vez eu fiz com 80 gramas. Como eu falei, a minha balança pifou para hoje, né? Tá, por isso mas que aí eu não... seria 80 gramas de batata, beleza. Tem aí 80 gramas? Não, não tem escrito, daí precisaria corrigir essa receita só. Tá. Então, recapitulando, nessa xícara ou no recipiente separado, eu estou colocando uma colher de açúcar demerara ou cristal, meia xícara de água morna. Não vai água morna aqui, você não colocou. Eu tenho que fazer essas correções. Porque se não tiver água morna, ela não ativa o fermento, sabe? Tá. Eu não vou virar porque senão vai fazer uma lambança no meu computador. Mas tá aqui na xícara. Água morna, que, segundo a dica, pode ser água do cozimento da batata. Um pouco de farinha de trigo. Uma colher de açúcar. E agora eu vou colocar o fermento. É o fermento biológico para pão, né? Eu uso esses assim, ó, de saquinho. Os sachêzinhos, Hoje, né? hoje eu estou usando o Dona Benta, tem outras marcas também. E uma coisa que eu descobri é que esse fermento de saquinho, mesmo que a validade dele esteja ok, se ele tiver já tiver meio que no meio da validade, né? Ele não é tão eficiente, não. Na verdade, então, se você abriu, usou ele e não usou tudo, já era. Não, tem que usar tudo. Ele já vem, eu já fiz essa receita já de acordo com essa quantidade do pão, tá? Então, estou misturando aqui para fazer essa ativação. Vai começar a reagir antes que a gente coloque toda aquela quantidade de farinha. E nem é toda essa quantidade de farinha. Mais uma vez, a gente usa a percepção, né? E também não escolho massa que a gente fique amassando eternamente. Se você está num momento de inspiração, no embalo da música, né? Trazendo ali uma informação, leve o tempo que levar para amassar. Mas não necessariamente tem que ficar um ano nesse processo de sovar, né, uma massa. Bom, aqui já começou a ficar grossinho. E aí eu volto lá para minha bacinha com a batata. Eu vou colocar os ingredientes líquidos, que são o ovo, o óleo, tá? Lívia,
fazendo junto? Não, Tá. eu não cozia, eu não vi a observação de cozer a batata. Ah, tá. Eu tinha colocado... Colocou depois lá e eu acabou passando. Não, tudo bem. Mas você vai ver que é super tranquilo, super fácil. Nada impede que se Ô, sim, você façam consegue experimentos. quem a tela do computador para a gente ver seu, a sua tigela aí para ir vendo a receita? Uhum. Eu só vou colocar aqui a... Ó, por enquanto eu tenho aqui, não posso virar muito, eu tenho aqui só a batata e eu acabei de colocar um ovo. Agora eu vou colocar uma xícara de óleo. Tá. Ó, tô acrescentando aqui uma xícara de óleo. Tá. Tá? Vou mexer aqui para incorporar essas duas coisas, esses três ingredientes, cuidando para não falar em cima da massa. Guardando aqui uma certa distância. Quando estiver mais ou menos incorporado, eu já posso colocar aquela mistura do fermento. Deixa eu pegar um pão duro, que vai mexer melhor. Doçura, como podemos ser mais incríveis ainda? Quem são as pessoas que vão degustar esse pão? Quais são os elementos que doçura escolhe a mais? Olha, já me veio uma coisa aqui. Essa é uma massa básica, né? Pode ser que a gente um dia deseje colocar queijo ralado, né? Para dar um toque diferente. Então, aqui está a batata, o ovo e o óleo, e aqui eu vou derramar o fermento que já está ativado. É só deixar esse pouco tempo aí para o fermento ativar? Não precisa muito, não. É o suficiente para dissolver os grumos, que eu também não fico muito tempo dissolvendo todos os grumos, né? A gente está já ativando aqui seres vivos, né? A gente está ativando elementos aqui. E aí eu mexo mais um pouco para ele combinar com a batata. Nesse processo, eu já posso ir acrescentando a farinha de acordo com a minha percepção. Dica: posso bater no processador essa batata doce? Posso. Posso colocar tudo no processador? Também. O resultado final do pão, quanto menos pedaços de batata, mais integrada a massa vai ficar, né? Sem a farinha, ele já faz pão de batata aqui, ela recheia com frango, recheia com diversas coisas assim.
Ela tem já uma estratégia para rechear os pães de batata que ela faz. Dá para trocar uma figurinha aí, dona Tereza. Dá uma dica aí. Sim. Sim. Toda dica... São muito bons os pães de batata dela. Quando ela faz, não sobra muito para contar a história. Na verdade, nem Poxa, sobra. então, o que se requer para termos um encontro? Ah? O que se requer para termos um encontro aí com essa dica desse pão de batata? É. Eu não sei como ela coloca o recheio na massa. Como que é, dona Tereza? Antes de fazer as bolinhas? Eu abro a massa. E aí eu faço as bolinhas. E ponho o recheio que a gente prefere. Aí ela faz o de batata inglesa, né, dona Tereza? De batata normal, né? De batata normal. Mas essa receita aí tá parecendo com a receita com o jeito que eu faço. Uhum. Só troca a batata nesse caso. Aí é considerado, mesmo que vá farinha, dá para fazer com farinha integral? Alguma das duas, sabe? Se dá para fazer? Bom, o que acontece? A farinha integral, ela sempre pesa, né? E se a gente vai trabalhar com elementos sem glúten também, a gente precisa prestar atenção que um dos elementos para o fermento ativar é o glúten. Então, a massa se torna um pouco pesada, né? Entendi. E quando usa farinha de arroz, as massas, as farinhas sem glúten, elas têm uma composição de misturas de farinhas e tal, mas o que acontece? Pega nesse sentido de não crescer muito, de ficar pesada e e também ela fica esfarelando bem, sabe? Ela não tem uma boa liga. Entendi. Ela esfarela muito quando eu já experimentei várias vezes aqui com farinha de arroz e tal, ela fica esfarelando. Ó, eu vou fechar o áudio um pouquinho. Eu vou mostrar aqui pelo celular. E vou fechar o áudio um pouquinho, porque eu vou fazer um barulho. Eu coloquei no processador. Mas você colocou a massa para... Peraí, você misturou e já começou por farinha, não? Isso que eu vou... Isso que eu vou... Batata, isso que eu vou falar. óleo. Tá. Isso que eu vou falar. Eu ainda não coloquei a farinha da quantidade do pão. Eu coloquei só a farinha na ativação, aquele tanto de farinha na ativação do fermento. E como eu percebi que a minha batata ainda está graúda, né? Ainda tem muitos grumos, eu vou dar uma mexida, uma batida aqui no processador e eu vou fechar o áudio aqui e vou mostrar ele processando, tá bom? Ok.
Vou acrescentar a farinha. Que também vai no olho. Nesse momento aqui eu tenho meio quilo de farinha. E o pão é sempre isso, né? Depende da temperatura do ambiente, depende do tamanho do ovo, né? Você vai trabalhar aí a textura da massa que você perceber na mão. Eu vou colocar aos poucos a farinha para fazer essa mistura, tá? E não desliguei o áudio. Esse barulho está muito forte para vocês? Nem tá fazendo barulho, assim. Então não vou desligar. Lá vai, mais uma vez. Coloquei um pouco de farinha. Coloquei basicamente uns 250 gramas de farinha, vou bater. Bom, tem uma peça do processador. Vocês trabalham com processador? Eu sim, mexo bastante. Tá. Eu não coloquei essa peça aqui, ó, que ela também ajuda a bater a massa. Sim. Né? Mas acho que se eu colocar agora também não vai fazer muita diferença. Vou acrescentar mais um pouco de farinha. Você vai pondo, então, a farinha no processador, então. Uhum. Eu posso fazer isso tudo na mão. Eu só escolhi fazer isso porque eu achei que os grumos da batata ainda estavam grandes. Eu não amassei tranquilamente, né? E eu posso, nesse momento, com esse pouco de farinha que eu coloquei, eu posso tirar, colocar de novo numa vasilha e ir experimentando a farinha, né? Porque essa massa ela não precisa ficar endurecida. Essa massa, ela não é para... não tem aquele trabalho de ficar amassando, tornando essa técnica mais trabalhosa. A ideia é praticidade, tá? Então, vou colocar um pouco mais de farinha e vou tirar. Mais uma vez, batendo mais um pouquinho. Deixa eu vou tirar o pin para que apareça na gravação a massa batendo, tá? Ok. Hora de remover.
Pela textura da minha massa, eu vou mexer um pouco mais com as mãos. Ui, quase que acontece acidente. Lilian, quando você pensou nesse pão de batata, ele, no meio do doçura, né? Ele se encaixaria nos doces de vó, né? Isso. E E ele você pode ser recheado tanto quanto salgado como doce, né? Com doce de leite, com... É isso que eu ia te perguntar. Qual seria a ideia do acompanhamento dele, né? Que, por exemplo, até um momento atrás, doçura não estava escolhendo fazer a geleia, né? Mas, por exemplo, algo com chocolate para acompanhar, né? Por exemplo, o que funcionaria ele ir em rodelinhas e mergulhar em algo de chocolate ou algo de outro sabor para colocar? Ou para acompanhar aquele fondue que você deu a receita? Então, também, esse seria, por exemplo, tanto fondue salgado quanto fondue doce. Pão de batata é uma delícia para acompanhar também. E tem também você fazer mesmo, né? Um creminho de queijo, um creminho e pôr na massa, né? Só que daí tem que ser mais firme, né? Ah, fazer o creme de queijo e colocar na massa? Você tem que endurecer, porque para poder cozinhar, né? Então tem que ser tipo ficar a ponto de catupiry, sabe? Quando o catupiry tá gelado, que você consegue. Ah, sim. E aí você consegue pôr na massa. Uhum. Olha aqui, meninas. Ele, nesse ponto, onde eu usei praticamente 300 gramas de farinha de trigo, né? Ele tá pegajoso. Estão vendo aqui? Sim. E eu vou dar uma ajustada conforme a percepção na farinha, mas a ideia é que ele não seja uma massa endurecida nem trabalhosa, porque daqui eu vou deixar direto na forma para ele crescer, tá? Ah, tá. Aqui, por exemplo, a dona Teresa, quando ela faz o pão de batata, ela abre a massa, ela corta, né, em rodinhas, põe o recheio dentro e fecha, em bolinhas pequenas. Sim. Então, dá para vender, né, mini pãozinhos com Sim. recheios dentro. É isso, né, dona Teresa? Me corrija aí se estiver errado. Sim, é recheio dentro. Aí, mas a senhora corta, né, a massa pequenininha? Eu cortando. corto. Eu corto. Eu não abro muito bem, não, assim, não pode ficar muito fina que não dá. Tá vendo? Então, se for abrindo, não pode ser muito fina. Sim. Legal. E Eu já fiz pão de mandioquinha também, ficou bom. Olha. Mandioquinha, tudo de bom. De batata doce ainda não experimentei, mas a massa que você está fazendo aí é quase igual a mesma que eu faço aqui, só que eu gosto de fazer tudo na mão. Sim. Eu também. Eu gosto de fazer na mão também.
Ó, olha a textura da massa como tá agora. Ó, tá? Ela aqui, para mim, eu colocaria um pouquinho, bem pouquinho mais de farinha de trigo, mas já vou colocar numa forma que eu untei previamente. Eu escolhi a forma de pão de forma, aonde eu vou deixar crescendo aí dentro de um armário fechado. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Óleo. Ó, eu não... O sal, como eu tinha falado, ele pode ser ajustado lá na água do cozimento, né? E é só, né? Coloquei todos os ingredientes. Ela é uma massa bem macia, bem gostosa de trabalhar, né? E a batata doce já é bem macia. E esse pão, ele sendo assado na forma de pão de forma, ele serve cortado como pão de forma, né? Só que não é um pão de forma exagerado, porque eu aqui estou fazendo pequeno. E eu não confio... Tá lá na receita que você passou, né? Só farinha aqui, pelo visto, porque ela acha que você colocou... Peraí, 700 gramas, um negócio assim. Coloquei 700, mas a gente percebe, porque depende do tamanho da batata, depende da temperatura do ambiente, depende do tamanho do ovo. Tomando por base 80 gramas de batata, é menos de farinha. Mas é uma coisa que você corrige ali na hora, né? Entendeu? E mas o restante dos ingredientes é aquela quantidade. Se você aumentar a batata, aumenta aquela quantidade de ingredientes ou não? Repete a pergunta, por favor. Se você aumentar a quantidade de batata, tem que aumentar aquela quantidade de ingrediente? Sim. Só, por exemplo, se não aumentar muito, continua com o ovo. O óleo, não percebo precisar aumentar, não. Tá? Aí eu acho que o balanço está entre a batata e a farinha. E a quantidade de água, né? Que você vai usar. Bom, do jeito que ele está aqui, eu não vou abrir para modelar, eu não uso rolo. Do jeito que ele está aqui. A massa está bem oleosa, hein? Minha massa está bem oleosa. Ela tem que ficar seca? Ela não fica muito seca, mas eu vou botar mais farinha. Entendi. Porque eu usei bem menos de 700, né? Aqui, agora, eu usei bem menos de 700 gramas. Por isso que eu estou aumentando, tá? Mas a ideia é que ela não fique trabalhosa para amassar. É engraçado eu ter que colocar aqui. Eu estou sem um suporte, eu tenho que arrumar um suporte do celular para poder aparecer isso tudo, né? A outra vez foi mais fácil. O que eu fiz de diferente? Ó, coloquei um pouco mais, tá? De farinha.
Mas ela continua maleável. Estou trabalhando com uma luva só. Bom, limpei a vasilha. Trabalhei a massa. A vasilha estando quase limpa ao redor. Já está ok. Estão vendo aqui? Ela está bem maleável ainda. Não dá trabalho. Se eu quiser fazer um formato, ela aceita. Outra coisa que eu gosto... Bolinha, fazer pão pequenininho. Pode Se quiser fazer. os pão pequeno, pode fazer? Pode. Daí é só abrir a massa. Uhum. Posso até tirar um pedacinho dessa daqui e fazer um teste dele pequeno. Vou tirar um pedacinho. Tirei 2 pedacinhos. E esse aqui eu vou botar na forma. Eu gosto de meio que... como eu vou explicar esse movimento aqui? Eu vou puxando a massa de fora para dentro. De fora para dentro. De fora para dentro. Isso aqui me lembrou um empreendimento secreto, Lívia. Ó, vou colocar na forma desse jeito mesmo, tá? Que o restante ela vai assumir conforme for crescendo. A forma dela é conforme a ação do fermento. Reservei aqui 2 bolinhas para fazer um teste. Tá? Ó, ela por dentro, ela fica assim, né? Tá bem gostosa de pegar. Me livrar do óleo das mãos. Gente, o tempo aqui está mudando. Tivemos um sol gostoso de manhã. Agora nublou. E eu estou colocando dentro do meu armário para que ele cresça, meu pãozinho cresça
Ah, deixa eu mostrar. Olha. Ficou assim, tá? Aham. Agora eu vou Ficou bonita deixar a massa. guardadinho. É uma massa bem maleável, sabe? Aham. Eu estou dando essa informação do tempo, porque como aqui eu estou trabalhando, estou falando, paro, eu estou com a janela aberta, então até isso pode ter alguma ação, alguma ação no crescimento dessa massa. Agora, o que se requer, né, para a gente usar os processos para a coisa se desenrolar da melhor forma possível, né? Pão em crescimento. Vamos voltar lá para o bolo? O bolinho do coelho. O bolinho do coelho, eu uso uma massa... Posso mudar de assunto, gente? Tá tranquilo? Pode. Tá. O bolinho do coelho... Lilian, eu vou contar com a sua mágica o dia que você puder para transformar esse projeto de coelho numa coisa muito linda, tá? Com o glacê ou a cobertura que você escolher. Teria que ser o glacê de açúcar de confeiteiro, na verdade, para pão, para massa. O glacê real, ele não é usado em coisas que tem fermento, né? Então, por exemplo, as bolachinhas temperadas, elas não vão fermento. As que vão fermento, o glacê absorve, porque a base para ele se formar é água. Então, esse daí é um glacê feito de açúcar de confeiteiro mesmo, né? Que a gente vê, assim, teria que ser algo assim, ou chocolate mesmo, sabe? Então, é a base de açúcar mesmo, né? Igual a gente faz, por exemplo, tem um bolo que a minha mãe faz, bolo formigueiro, ela faz uma calda de chocolate, por exemplo, que vai bastante açúcar, né? Açúcar, né? O Nescau, tá? Isso é durinha. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser, porque o glacê mesmo que a gente usa para confeitar as bolachas, por exemplo, a mistura dele é com água. Então, se você usar água, a bolacha, por exemplo, murcha. Se for uma bolacha com fermento, ela murcha. Ah, entendi. Uhum, sim. Uhum. Bom, como eu comecei a falar, né? Eu escolhi massa de pão de ló. Eu, durante 200 anos, mentira, 200 anos é muito, mas durante alguns anos eu usei massa de pão de ló feita com água, tá? Tenho visto algumas receitas usando leite morno. Usei 2 vezes leite morno, o pão de ló meio que solou, tá? Aliás, esse coelhinho que eu fiz, eu ainda usei o leite morno quase frio. Ele ficou numa textura interessante, tá? Ó. É leite, na verdade, quase fervendo. Aqui a gente faz e a massa fica assim, desmanchando quando a gente faz. Você coloca o leite para esquentar, não é morno, ele é bem quente. Ele é quase fervendo, E aí você joga por último, inclusive, depois que você põe o fermento, o leite. Essa o segredo. Você não coloca... O fermento vai nos secos. Exato, vai tudo antes. Aí, por último, você joga o leite quente, quase fervendo. Você mexe bem, aí ela fica uma massa bem líquida, mas você põe na forma e aquilo cresce, que é a coisa mais linda. Ah, então, essa receita, assim conforme você está falando, é que seria essa aqui, né? Essa aqui com leite morno, ele tá fofinho, tá? Já comi, inclusive, né? Lógico, não resisti. E eu fiz uma outra massa com leite frio. Como as minhas formas estão precárias, né? Nesse momento,
eu usei essa forminha com forma de pudim, né? Ela é pequena, pelo tamanho da minha mão, vocês percebem o tamanho dela, né? E eu acabei de desenformar, ficou assim, tá? Ela tá macia, sim. E a ideia qual é? Servir esses pedaços, eu corto, né, em pedaços, e eu posso dar um banho de limão com açúcar. Posso cortar ao meio, colocar um recheio e colocar um outro tipo de cobertura. E essa é a base para tortinha também, né? Aqui ela está bem assada, ela ficou morena, mas se ela for mais branca, ela vai ficar mais adaptável para uma tortinha. E eu posso escolher fazer a tortinha tanto na forminha de silicone, ela vai ficar diferente de cupcake. A ideia não é fazer um cupcake, mas fazer algo diferente e inusitado, né? Aqui, essa mesmo, eu posso cortar ao meio, colocar como se fosse o pão de mel, né? Só que na versão de pão de ló. E posso dar um banho de chocolate, posso dar um banho de limão, eu posso aqui mesmo fazer só a cobertura da água com limão, né? E outra... Conceição, qual é o recheio que também põe no pão de ló? Mãe faz alguma coisa com leite condensado, um negócio bem gostoso. Fala aí, Conceição, abre o áudio. Clica no microfone embaixo. Desculpa que eu não ouvi, que a Paulo chegou aqui agora, eu estava lá com eles, recebendo eles. Ah, tá. Não, perguntei qual é o recheio que a senhora põe no pão de ló? Cobertura? O que é que a senhora faz? Eu ponho... bato leite de coco com leite condensado. Aí corta e põe, fica molhadinho doce, né? E do outro eu faço, do brigadeiro eu faço com chocolate, né? Chocolate, açúcar, manteiga. Me interessei. Só leite de coco e leite condensado. Só bate e joga. Não precisa cozinhar. Aí ele corta ele meio quente ainda e joga tudo por cima. Aí ele fica tipo um bolo molhado, né? Isso. Eu sei. Olha, tipo, aí a gente vai assim, no bolo e aí você joga aquela calda assim por cima. Ó. Isso aí. A gente vai juntando essas percepções e vai criando coisas inusitadas, né? Coisas que diferente do que tem por aí, né? Então, uma massa a gente consegue fazer 1 milhão de coisas. Verdade. Outra coisa que eu descobri também é que se eu usar... Eu ia falar, o bolo de batata também recheado. A minha mãe fazia aquelas rosquinhas, né? Ela recheava com coco, manteiga, leite, e depois recheava, assim, também ficava muito gostoso. E você pode fazer também aquele creme de leite condensado com leite, maisena, né? Aquele creme que o pessoal faz em sonho, para pôr no pão de batata, fica muito gostoso também, né? Nossa, Jesus! Dia 8 eu vou passear em São Paulo. Mais um pouquinho eu vou em Carlinhos. Mais um pouquinho eu vou fazer um estágio aí, hein? Chega até aqui. Deixa eu falar outra coisa também. E eu descobri acidentalmente, essa mesma massa de pão de ló, ela pode virar um biscoitinho, né? Quando eu coloco no saco de confeitar, se colocar no saco de confeitar e der como se diz, né? Um pingo, né? Uma gota pelo tabuleiro e assar, vigiando o ponto, ele vira um biscoitinho super gostoso.
eu peguei, aí para o futuro, né? Eu peguei a receita de Madeleine. Vamos ver, vamos perceber se Doçura escolhe Madeleine, que é também uma... É isso. Madeleine, ele é uma iguaria francesa, mas nesse ramo assim de massa de bolo. É como se fosse uma massa de bolo. Eu vou compartilhar lá para você perceber o que é. É super simples, só que ele é colocado numa forma que parece um berço. Eu escutei alguém batendo palma. Já foi. Ih, travou. Na moda. A coisa rasgada é moda. Quando tá meio assim, fica feio. É moda. Mas é moda. Qualquer coisa. Ih, travou. Conceição, aqui, talvez. tipo, a internet caiu, deve ser consequência aí do tempo que está mudando. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Eu não ouvi você, Lilian. Não, é que você tinha caído e eu fui para a Conceição fechar o áudio também. Ah, peraí. Fala de novo, por favor. Agora eu estou Eu disse que ouvindo. você tinha travado e pedi para Conceição fecha o áudio. Clica no microfoninho para fechar só, para não ficar ouvindo barulho. Nossa, o meu áudio está super baixo. Como pode melhorar? Ah, agora acho que eu ouço melhor. Só Tive um tinha pico dito que você tinha caído e que estava travado e que a Conceição era para fechar o áudio. Ah, tá. O computador não vai agora, né? Sem internet, ele está sem coisa, mas continua gravando, tudo bem. Vai parar lá na minha pasta. Onde nós paramos? Paramos nas variações, né? Do que o pão de ló Pode fazer isso. Outra E o pão de coisa que é batata, possível. quanto tempo deixa descansando? Ah, aí é que está. Ele não tem um tempo definido, porque a massa da batata doce, dependendo da proporção que você coloque, ela pode levar mais tempo ou menos tempo. A massa do pão de batata doce, dá para fazer aquele coisinho, você pega uma bolinha e joga num copo com água e deixa crescer? Subir? Ou não? Não fiz esse teste ainda. Dona Tereza, a senhora sabe se dá para fazer esse teste aí? Você põe a bolinha no copo para ver subir? De batata doce, não. Não? Ah. É porque ainda não fiz o pão de batata doce, mas o pão de batata eu faço e funciona. Essa tática funciona. Isso, no pão de batata normal. Você põe a bolinha, taca no copo d'água e a hora que subir, tá boa a massa passar. Isso. Entendi. Ah, legal. Então, mais uma dica. Isso aí é a dica da minha mãe. Sim, isso eu vi a minha avó fazendo. Esses daí, todo mundo que faz pão, eu sempre vi a avó fazendo. Perfeito. Né? Perfeito. Bom, valeu a dica, então, do pão de ló, tanto para... Para bolo como para biscoito. Travou de novo, Ci? Oi. Voltou. Tá.
Então, repetindo a pergunta, valeu a dica aí do pão de ló para o bolinho, o bolo fatia e o biscoitinho. Sim. Outra coisa, esse pão de ló ele pode ser feito também com suco de laranja. E aí, é isso mesmo, é a mesma massa, né? E aí vira bolo de... Sim. Vender Eu fiz... bolinhos na feira. Vender mini bolinhos na feira. Depois de vender bolo gelado, a gente vende mini bolos. Sim, é Não super necessariamente precisa ser gelado, né? Sim. Até gostoso. Super fácil, super rápido. A mão é fazer pouco para que não resseque. Teria que ser pouquinho, né? Uma coisa que eu quero perguntar para vocês, já estamos com 1h30 de encontro. O que vocês escolhem que a gente faça nesse tempo aí? Eu fiz a massa de pão de ló. Olha onde eu fiz. Fiz no copo medida, aonde foi direto. Talvez eu estou falando porque talvez não precise a demonstração, né? Porque nós não somos iniciantes, né, na cozinha. E se alguém for iniciante também, quem for assistir depois, né? A gente pode repetir tranquilamente, mas eu fiz super rápido aqui, onde eu... Detalhe, não bati as claras em neve. Pão de ló, você bate as claras em neve, depois acrescenta as gemas. Eu fiz rápido, direto. Coloquei os dois ovos aqui, coloquei 3 colheres de açúcar, coloquei o leite, morno ou frio, e o que mais está faltando? E a farinha de trigo, 1 xícara de farinha de trigo aqui, 1 xícara de farinha de trigo, e o fermento. Mexi com o garfo, aqui mesmo, como ele é maleável, eu apertei e fui enchendo cada forminha. Faz uma sujeirinha, porque esse bico aqui não é tão eficiente, mas a gente pode fazer numa jarra de vidro, numa jarra de plástico, em algum lugar que seja prático, porque a ideia é praticidade, é fazer com a nossa energia, fazer com o nosso movimento, mas a praticidade, né, para otimizar o nosso tempo. E aí, cansei de fazer em forma de vidro não, em jarra de vidro, para facilitar de você derramar a massa aonde você deseja fazer o bolo. No caso, facilita o bolinho, né? Bolinho da forminha de silicone ou forminha de papel também. Tem as formas, hoje em dia já tem formas de papel que você pode colocar no forno, né? Então, aquele bolinho, sabem aquele bolinho que antigamente vendia nos botequins? Quem lembra? Os botequins com potes gigantescos, onde tinham os bolinhos já assados na forma de papel, e aquela forma de papel antiga, né? E aí a pessoa pega e descasca o bolinho. Né? É também uma ideia, assim, uma coisa, uma besteirinha, mas é super simples e fica... dá um arzinho também de nostalgia, né? Até hoje, a partir da forma, acho que 4 ou 5 de brigadeiro, eu tô com uma aqui, vem escrito assim, vai ao forno. Né? Então, você pode usar, por exemplo, olha o tamanho. Né? Esse é o tamanho 4, que é a que a gente usa para os brigadeiros aqui. Você pode pôr aí e pôr na forma e assar, pra você ter uma noção. Até esse tamanho, assim. Sim. Elas vai ao forno, então é só
pôr numa forminha dessas, assim, botar, dá para vender até no próprio papelzinho. Como pode melhorar, né? Ser mais prático. Sim, exatamente. O que eu ia colocar exatamente agora. A forma de papel antiga, quando você descasca o bolo, pode ficar ainda muito ali na forma, né? Na forminha de papel. Talvez essa forma nova que tá tendo no mercado aí, que você pode... Eu mandei uma foto, inclusive, de uma forminha amarela que vai ao forno. Eu acredito que essa, quando você abrir, não vai ficar tão grudado o bolinho. Mas mesmo assim, acho que ainda faz parte dessa nostalgia, né? De trazer um pouco da coisa de vó, do tempo da avó, de ir no botequim e ver aquele pote gigante, cheio de bolos, bolinhos, né? Na forma. Que seja, né? Então, tudo bem para vocês? A gente... Essa coisa de bolo, eu estou percebendo que não precisa que eu faça aqui, nesse momento, mas se vocês acharem tudo bem, posso fazer. E vamos tirar nossas dúvidas com o quindim? Vocês desejam trocar mais ideias sobre o quindim? O que eu percebi... Acho que a Tereza caiu, é. Ah, ó, não, então, acho que a senhora caiu, né? Ah, voltou? Eu ia falar que ela está perguntando as dúvidas do quindim. Até ia chamar a senhora aqui para ver se a senhora queria, o que a senhora quer perguntar. Ah, tá. Eu não entendi porque saiu. Sim, ela falou assim, tem dúvidas sobre o quindim? Eu brinquei todas possíveis. Aí eu até ia falar para a senhora. Ah, eu tenho, porque... Perguntar, porque, né? E aí, a hora que eu fui ver aqui, eu vi que estava sem a senhora, que eu falei, acho que ela caiu a internet aqui. Aí, eu ia chamar a senhora aqui comigo para ver. Pode perguntar, tá. então, aí, porque aqui, aí, a doutora já está quase querendo desistir de fazer o quindim. Simone? Ó, o quindim eu já tentei 3 vezes, eu não consigo. Eu faço tudo direitinho, a hora que eu ponho no forno, ele vira uma porcaria mesmo. Ih, saiu de novo. Ah, foi. Uhum. Acho que agora foi a Simone. Simone, cadê você? Tá me ouvindo agora? Ah, voltou. Espera aí. Tá me ouvindo? Eu tô, assim. Tá. Algumas coisas podem acontecer, tá? Primeiro, a temperatura muito alta do forno. Aí é uma questão de ajustar mesmo. Da gente... Eu ponho 160. Oi? 160. Na próxima experimentação, pode fazer com menos. Água quente de banho-maria já usa, né? Já põe na água quente, não é? Isso, já, na água quente. Tá. E pode diminuir a quantidade de coco. Ah, tá. Diminui a quantidade de coco. Por quê? A massa do pão de ló... Ih, eu tô com a câmera fechada, né? Desculpa. Eu tô falando e a câmera fechada. Tudo bem, a gente sabe que você estava ajeitando aí. Vai lá. Não. Diminui a quantidade do coco. Por quê? A questão do quindim é ele ter uma transparência, uma ligeira transparência, e o amarelo bem vivo. Certo?
Quando eu misturo no recipiente tudo, a cada vez que eu for reabastecer, que eu for encher uma forminha, eu tenho que mexer de novo. Forminhas abastecidas, eu vou deixar descansar no mínimo 1 hora. Quando descansa no mínimo 1 hora... Sim, já descansou até 2 horas. Então pode ser excesso de coco e a temperatura do forno. Sabe? Sei que eu faço Querem que eu faça tudo aqui na um medida. quindim? Eu faço tudo na medida. No fim, não vira quindim, vira queijadinha. Eu acho que eu vou ter que ir aí em Valinhos, hein? Vamos fazer uma tarde do quindim? Não, sério, não é... Eu não digo já o dia 8, não. A gente vê uma possível data aí, eu que de vez em quando pego a estrada. Mas como pode ser mais fácil, né? Como a gente pode perceber com total clareza o que o quindim está desejando, né? Como eu falei, eu tenho procurado mais praticidade nas coisas, né? Na questão da otimização. Conceição, Tereza, você tá com os ingredientes do quindim aí? Não. Tá. Vocês escolhem um outro momento para a gente começar juntas o quindim? Pode ser um outro dia. Tá. Sim, melhor, sim. Que agora eu também tenho uma encomenda para terminar aqui. Sim. E senão a gente fica com 5 horas de encontro, né? No mais, se a gente for fazer um teste, a gente pode fazer com pouca quantidade, né? Vamos fazer Eu fiz inicialmente... meia receita para fazer o teste, né? A meia receita foi com 5 ovos? Foi, né? Foi Bom, 5 não ovos. importa. A gente vai mexer nisso aí, vai marcar um dia só do quindim, então. Ah, tá bom. Tá bom? Aí eu aproveito e já trago os outros sabores de quindim. Ah, tá bom. Vamos ver se eu consigo agora. Tá. Aí, outra coisa também. Foi bom a Lília ter colocado isso para mim também. Eu já coloco com bastante antecedência os ingredientes e o que a gente vai precisar. Tipo uma quarta, uma quinta para o encontro de segunda. Ah, tá bom. Tá? E vocês só me sinalizem se vocês desejam adiantar isso já para... Porque nossos encontros são quinzenais, né? De Uhum. hoje, a gente se encontraria só daqui a 15 dias. Mas se vocês perceberem que pode contribuir, a gente já faz nessa segunda também. Bom, eu acho assim que agora é que tem os ovos, né? Que a gente vai começar, né? Ah, verdade. Eu ia dizer exatamente isso, que agora, na verdade, eu não sei nem se daqui a 15 dias a gente dá conta. Não, tudo bem. Eu deixo assim aberto. A gente vai sinalizando que já essa semana, na quarta e na sexta-feira, vai ser meio que dia de fazer ovos, talvez até amanhã. Já vamos começar bombom, que está chegando já várias encomendas aqui. Tá. E aí a gente tem que começar a agilizar, porque é um processo Sim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente vê aí uma melhor data. Tá bom? Isso. Mas assim, já pode colocar assim, olha, vamos deixar lá, sei lá, que dia que vai cair. Eu acho que vai cair bem na semana da Páscoa, né? Daqui 15 dias, mais ou menos. Vai cair sim, Lília. Né? Então. Daí já. A gente faz depois. A gente deixa para depois da Páscoa, tudo bem?
Tudo bem. E outra coisa, nesse meio tempo, eu posso fazer um quindim aqui e fotografar bem de pertinho. Sim, por favor, se Para ver puder. se fica mais fácil. E a receita que está lá, só conferir se é aquilo mesmo, mas acho que é. A gente já pegou até outra na internet, mas é mais ou menos a mesma coisa. Enfim, se tiver alguma outra dica, alguma coisa aí colocar lá. Tá, pode A deixar. gente não desiste. A gente está Não, aqui. não, nem que eu tenha que passar É porque a um gente dia meio que se ali. divide. Aí quem faz os cozimentos Que eu já estou quase desistindo. Ela falou assim, Não, não faz mais. Eu falei, vamos lá, Dona Tereza, na próxima nós vamos fazer junto, vamos ver a hora de novo. não, Ela dona Tereza, nem que eu vá aí tomar um cafezinho, um bolinho, Oba! um quindim. Mas a gente vai fazer. Ah, tá bom, Se então. for uma escolha que cria para todo mundo, né? Mas eu percebo que o quindim tem uma coisa. um Assim. quindim, e depois até os quindins com sabores, né? Que Aham, eu curto e tal. Eu acho que isso é uma coisa, eu não vejo quase ninguém vendendo, né? Isso aham. daí. Nenhuma feira que eu vou vende, por exemplo. Até em padarias famosas aqui da região quase não tem. Então, se a gente tiver uma linha de algo que assim que é diferencial, é uma outra forma também de fazer as parcerias que a gente tem buscado, entendeu? Porque Aham, brigadeiro é mais fácil, a gente já vê, por exemplo, esses dias eu fui conversar numa padaria aqui com a Miriam, perto do shopping aqui de Valinhos, da região aqui, e a padaria tem lá uns brigadeiros que ela faz, tá, mas modesta parte do doçura é bem mais bonito. uhum, E é uma padaria chiquetosa, assim, eles são mais, os nossos parecem ser mais atrativos, atraentes, assim, né? Enfim, mas, por exemplo, quindim já não tinha, né? sim, Algumas outras coisas já não tem. Então, se a gente tem a possibilidade de oferecer isso que é uma coisa diferente e tal, o que mais é possível, né? aham. É Não, uma a forma gente de a vai. gente tipo, assim, ser reconhecido assim, também, né? Ser reconhecido que eu digo assim, não só a questão do reconhecimento, mas começar a ser digamos, um especialista na área aqui na região e ir crescendo, enfim, além das Sim, outras coisas que a gente faz, né? sim, tranquilo. A gente vai desvendar esse mistério aí. Tá bom? É, falou, obrigada, viu, Si? Um ótimo dia a Nada, todo mundo. beijo. Gratidão, Tereza, gratidão, Conceição, pelo tempo, pela paciência, tá bem? E aí depois mostra a foto do resultado do pão de batata aí. Mas nós vamos fazer aqui também, depois eu te mando. Tá bom. Agora manda a foto da frente do forno de vocês, que eu quero olhar. Ah, tá Manda bom. para mim a foto, Tá, tá bom? tá. Falou. Obrigada, gente. Nada. Tchau. Ah. Tchau. O que mais é possível?